aquele que encontrou, diga amém. Bendito é o nome de Jesus. Está escrito assim, queridos irmãos, ó. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Eu convido os irmãos a sentar. Glória a Deus. Irmãos, essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Eu sei que a maioria dos irmãos sabe, mas talvez alguém não saiba, daí vai ficar sabendo. Filipos é uma cidade que ficava na Macedônia e na região da Ásia, no caso, né? E como essa igreja foi estabelecida? Essa igreja ela foi estabelecida, irmão, através da vida do apóstolo Paulo. E não é que o apóstolo Paulo ele fez lá um projeto de evangelização e incluiu Filipos no roteiro. Não foi assim. Foi uma coisa de Deus mesmo, sabe, irmãos, né? Tem coisas que a gente decide pela gente e tem coisas que Deus leva a gente a fazer. Então a gente tem que estar preparado para as duas situações, né? A gente não pode ficar esperando tudo ser revelado e profetizado para fazer, né? Porque a maior revelação é a palavra de Deus. E lá em Marcos 16:15 está escrito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa é a maior revelação. Levar a palavra de Deus a toda criatura. Então, já temos aqui a palavra de Deus. Mas, às vezes, Deus nos direciona, né? Tem casos na Bíblia, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro aqui, Pedro em Cesareia, não foi Pedro que quis ir, foi Deus que mandou Pedro, né? Quem mais? O Filipe no caminho de Gaza, ele estava lá em Samaria, estava uma bênção, a igreja estava bombando, irmão, estava milhares de almas vindo a Cristo, né? Atos capítulo 8 diz que aconteciam grandes milagres e que havia uma grande alegria na cidade pela chegada do evangelho através da vida de Filipe. Aí Deus tira Filipe ali daquela cidade, né, e Deus leva Filipe aonde? Num lugar deserto. Havia uma estrada, caminho deserto, não tinha movimento, não tinha fluxo, não tinha multidões como tinha em Samaria, mas vinha um carro e naquele carro havia um homem, que nós não sabemos o nome dele, sabemos apenas que era eunuco, sabemos que era mordomo da rainha, era um homem de grande capacidade administrativa, pois ele administrava todos os tesouros da rainha, então era um cara de uma inteligência, uma capacidade enorme, e Deus levou Filipe ali para evangelizar ele. Então foi uma coisa que nasceu no coração de Deus e não no coração de Filipe, né? Ananias está lá em casa orando, sossegado, que é na dele, né? Daqui a pouco Jesus diz, olha, vai a Damasco, a rua direita, e ora por Saulo. Ele nem queria ir. Ele ficou com medo. Mas, Senhor, esse cara aí, ele perseguiu a tua igreja em Jerusalém, colocou gente na cadeia, participou da morte do diácono Estevão, é um cara barra pesada. E aqui em Damasco ele está com cartas dadas aí pelas autoridades para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Então, Ananias achava que não deveria ir, só que Jesus disse o quê? Vai, porque ele é para mim vaso escolhido, ele está orando, pode ir lá sem medo. Então, a salvação de Saulo, através de Ananias, nasceu no coração de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, irmão, ele teve essa revelação para ir em Filipos, né? No caso, era atravessar a Macedônia e evangelizar. E Paulo teve uma visão, a Bíblia fala em Atos 16, versículo 9, de noite Paulo teve uma visão, na visão apareceu um mancebo, um jovem, e esse jovem dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando amanheceu o dia, Paulo conversou com Silas,
contou da visão e foram, né? Mas às vezes a gente acha, irmãos, que quando a coisa é de Deus é fácil, né? Mas não é sempre, digamos assim, fácil. Às vezes pode ser a coisa mais de Deus, mas o diabo se mete para atrapalhar, né? Vou dar um exemplo aqui, ó, o teu emprego. Talvez você está passando luta e diga, esse emprego não é de Deus. Não, o emprego pode ser muito de Deus, mas aí o diabo está se atravessando, né? Teu casamento pode estar cheio de problema. Você pode estar até pensando, me arrependi, não devia ter casado, estou bom de ir embora. E um monte de problema na tua vida conjugal. Talvez você diga, o meu casamento não foi de Deus. Talvez o teu casamento seja muito de Deus, mas o diabo está, né, se metendo ali e está obtendo assim uma certa vantagem, fazendo até você pensar que não é de Deus o teu casamento. Então, não fique olhando para a dificuldade. É igual Paulo, ele chegou ali em Filipos, estava tudo certo, né, começou a pregar o evangelho, Deus salvou uma mulher por nome de Lídia, que era uma mulher, digamos assim, comerciante, que trabalhava com púrpura. Deus abriu o coração dela, ela creu, foi batizada ela, toda a casa dela. Daqui a pouco Paulo já tinha um grupo de mulheres ali servindo a Jesus, tudo ia maravilhosamente bem, até que de repente surge uma adivinhadora, ali uma jovem, possuída por um demônio, e aí os irmãos sabem a situação, né? Paulo expulsou o demônio, e a partir daquele momento Paulo foi preso, apanhou, foi colocado numa cela de segurança máxima. Humanamente falando, não havia, digamos assim, expectativa de sair dali, humanamente falando. E o grande problema do crente, irmão, é quando ele deixa de andar pela fé e ele começa a andar pela vista. Inclusive o apóstolo Paulo, ele disse, irmãos, andemos por fé e não por aquilo que os nossos olhos veem. Porque, irmão, você vê uma coisa agora, está feio, mas de repente você olha lá, minutos depois, horas depois, a coisa muda, porque Deus tem esse poder de mudar as coisas. Então a gente nunca deve viver pelo que vê, mas a gente tem que viver pela fé, meus irmãos. Amém? Então, o que acontece? Paulo foi preso, Silas foi preso, eles poderiam ter desanimado, poderiam ter ficado frustrados. Tem tanta gente que se frustra na igreja, né? Talvez alguém até que está me assistindo aí pela internet. Aqui eu conheço os irmãos, eu sei que não tem, né? Todos os irmãos que estão aqui hoje são conhecidos. Então aqui no templo não tem, mas talvez alguém que está me vendo pela internet, ou alguém que vai assistir, talvez você seja uma pessoa com muitas frustrações, né? Às vezes acontece uma coisa, te frustra, te desanima, e a gente não pode ficar frustrado e desanimado, né? Os irmãos lembram quando Deus chamou Josué, a primeira coisa, né? Te esforça e tenha ânimo. Não tem como Deus usar uma pessoa desanimada. Uma pessoa desanimada, uma pessoa, né, que está nessa situação, a primeira coisa que Deus vai ter que fazer na vida dele é animá-lo, fortalecê-lo para que ele possa se tornar um instrumento nas mãos do Senhor, né? Então, o apóstolo Paulo poderia estar frustrado, desanimado, desapontado, poderia até fazer aquela pergunta que muitos crentes fazem, né? Onde é que está Deus? Por que não me abençoou? Por que permitiu? O que está acontecendo, Deus? Por que o Senhor não me livrou disso aqui? Irmão, mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode ter plano com a gente. E qual era o propósito de Deus naquela prisão de Paulo, né? Era prová-lo, com certeza, porque Deus prova. Você lembra que na chamada, Jesus disse, eu vou mostrar o quanto se deve padecer pelo meu nome, né? Então, foi uma provação para provar Paulo e aprová-lo cada vez mais. E havia alguém ali dentro daquela prisão que precisava ouvir a palavra de Deus, que eram os presos, que são geralmente pessoas marginalizadas, né? Olha Joinville, irmão, 2.000 presos quase dentro daquela cadeia lá. A maioria, irmãos, sem nenhuma esperança. A maioria pensando em sair de lá para continuar a vida de crime. A maioria pensando em sair de lá para tomar vingança do juiz que o condenou, para tomar vingança da pessoa que entregou ele, para tomar vingança do seu parceiro, do seu comparsa, que traiu. A maioria das pessoas presas, o pensamento é esse, vou sair daqui e vou me vingar, vou matar, vou continuar nessa vida, vou roubar mais. A maioria dessas pessoas, muitos
estão lá na cadeia e até pensam que não vão mais sair vivos de lá. Grande parte de presos acha que a cadeia vai ser o cemitério deles. Então, muita gente sem Deus e sem esperança. E assim também nos dias de Paulo, haviam presos condenados a muitos anos de prisão, sem esperança, sem expectativa de sair daquela cadeia, mas de repente eles começam a ouvir uma coisa boa, que era a oração de Paulo, meus irmãos. De repente eles começam a ouvir uma coisa alegre, que era o louvor que Paulo cantava. E eu acredito, irmãos, que Paulo cantava bem. A Bíblia não fala, mas eu tenho essa fé, que o apóstolo Paulo cantava bem. E ele devia ter uma voz afinada. Eu acho que o Silas deveria ter uma voz bonita, cantava bem também. E eles começaram a louvar, irmãos. E Deus foi trabalhando naquela prisão. Aquela prisão estava com os minutos contados para as portas se abrir. E por que aquela prisão ia se abrir, irmãos? Porque eles estavam desanimados? Estavam murmurando contra Deus? Não, pelo contrário, as portas daquela prisão iam se abrir porque eles estavam com fé e com esperança e estavam adorando aquele que pode todas as coisas. Então, irmão, em vez da gente murmurar, inclusive tem um hino da harpa, né? Em vez de murmurar, cante. Tem ou não tem esse hino na harpa? Qual é o número, sabe? Hino 302, me parece o Tiago está falando. Então, em vez de murmurar, a gente tem que louvar a Deus, né? Veja bem, irmão, o apóstolo Paulo aqui em Filipenses 4,6, ele falou assim, ó, não estejais inquietos. A palavra inquieto quer dizer preocupado, sem sossego. Então, Paulo diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Irmão, ele tinha autoridade para falar isso. Por quê? Porque a pregação dele não era da boca para fora. A pregação dele era o que ele vivia. Irmãos, essa tranquilidade, essa paz, ele tinha, ele vivia isso. Então ele pode dizer, olha irmãos, não fica preocupado com nada, antes as preocupações de vocês se tornem em orações. Está preocupado, vai orar. Está triste, vai orar. Está passando por prova, vai orar. Então Paulo, ele ensinava isso, mas ele ensinava uma coisa que ele fazia. Porque ele está lá em Filipos, na cadeia, e ele está orando. Então, ele está me mandando de preocupações, estão nos ensinando a orar, mas ele está ensinando a fazer uma coisa que ele fazia. Hoje, muitas pessoas ensinam o que não fazem. Há muita teoria, mas pouca prática. Tudo é teórico. Principalmente nessa época, né? A gente vê pessoas passando receita na internet que nunca assou um bolo. E o cara está na internet, quem vê, domina o mundo da culinária. Não domina nada, não sabe nem assar um bolo e está lá passando receita. A gente vê muitas pessoas hoje com um microfone e uma câmera passando uma imagem, né, que ele realmente não é aquilo que ele passa. Não é aquilo que ele vive, não é aquilo que ele faz. Então Paulo passava e ensinava as pessoas a fazer aquilo que ele fazia, meus irmãos. Paulo era igual a Jesus, Paulo era igual a Pedro, a Tiago e a João, que ensinavam aquilo que eles viviam. Louvado seja o nome do Senhor. E nós que aprendemos a palavra de Deus, irmãos, a gente tem que procurar fazer o que a gente aprende. Porque senão não adianta, né? Então, irmãos, a igreja é como uma escola, é como uma faculdade. O aluno vai para a faculdade aprender medicina. Se na hora de colocar a mão em um paciente, ele não fazer aquilo que ele aprendeu, ele mata o paciente. Uma autoescola que ensina os seus alunos a dirigir. Se ele pegar o carro e não fazer aquilo que ele aprendeu lá nas aulas que ele teve na autoescola, ele causa um acidente matando ou morrendo. Então, quer dizer, o que a gente aprende para praticar, meus irmãos. Hoje aqui nós estamos aprendendo a colocar preocupação aos pés de Jesus através da oração. Então, se você está preocupado, você tem contas para pagar, o teu dinheiro está pouco, né?
Você está trabalhando, está fazendo tudo direitinho, né? Pastor, estou trabalhando, estou correndo atrás, é que deu um imprevisto aqui, deu um imprevisto lá. Confia no Senhor, porque esse Deus abre portas. Você que tem um problema na tua saúde, né? Que de repente te abateu, te entristeceu, mas o Senhor diz, vai orar, porque Ele pode curar você, Ele pode dar a saúde que você precisa. Você que está com problema na vida conjugal, talvez à beira de uma separação, faça a tua parte direitinho, aquilo que você aprendeu, como tratar a tua mulher, como tratar teu marido, como ser um bom marido, uma boa esposa, faça a tua parte, e a parte de Deus Ele também vai fazer, meus irmãos. Então, vamos colocar as nossas preocupações, as nossas inquietações na presença de Deus através de oração. Amém? Quantos creem que o Senhor resolve? Diga glória a Deus. Claro que resolve, irmãos, né? Claro que resolve. Você lembra da Ana? Não vou estender aqui a Ana, aqui, que é uma pregação que muita gente conhece de cor e salteado. Mas veja, ela estava ansiosa, preocupada, né? E o problema dela, irmãos, continuou até o dia que ela resolveu orar. Então, se essa mulher, Ana, ela não resolve orar, irmãos, ela não teria sido mãe, Samuel não teria nascido, nada na vida dela se resolveria. Então, quer dizer, a vida de Ana só mudou, né, quando ela teve atitude. Porque uma coisa é você ouvir e saber, outra coisa é você agir. Então tem que ter atitude de orar, atitude de fazer um jejum se for preciso, irmãos, né? Jejum a gente faz até quando não é preciso, mas ainda mais quando a gente precisa, meus irmãos, né? Olha o jejum de Mardoqueu e da rainha Esther e dos judeus, era um caso de vida ou morte. Se eles não buscassem a Deus, os judeus teriam sido mortos ali pelo malvado Amã. Mas Esther e Mardoqueu se levantaram com fé, com convicção. Nós vamos orar, vamos jejuar, e Deus vai fazer a parte dele. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Os ninivitas, irmãos, não adiantava ouvir a palavra e não agir, né? Não ter atitude. Os ninivitas ouviram a palavra e tiveram atitude. Qual foi a atitude? Se converter, abandonar o pecado e orar e jejuar da presença de Deus, para que a ira de Deus passasse e a morte não fosse manifesta sobre a vida deles, meus irmãos. Então tem que ter atitude. Às vezes as pessoas, há uma diferença enorme entre esperar no Senhor e esperar do Senhor. Tem gente, irmão, que ele espera do Senhor. Então o cara cruza o braço, Deus falou, que Deus que compra, não faz nada. Eu conheci pessoas assim. Eu conheci um irmão que ele estava desempregado, não é piada, mas ele estava desempregado há 10 anos. E o pior é que ainda arrumou uma bobinha para casar, porque sempre tem uma bobinha que quer sustentar um vadio. É incrível. Incrível, incrível, sempre tem. Né? Aí o cara diz, esse não acha ninguém. Acha. 10 anos desempregado, e aí eu arrumei um trabalho para ele. Falei, irmão, eu arrumei um trabalho assim, assim. Falei, bom, Benjamin, eu já falei com Deus. Se for para mim trabalhar, vai lá em casa vaga. E assim passaram-se 10 anos. E a esposa diarista, indo e vindo, escovando, lavando, passando, aguentando patroas chatas, que a gente sabe que tem patroas que são maravilhosas, mas patroas que são terríveis, que castigam no serviço, querem que a diarista faça num dia o trabalho de 30 dias de sujeira que sujaram. Então a gente sabe que existe isso. E a diarista, a esposa da diarista, indo e vindo, mantendo toda a despesa da casa, e ele esperando o emprego e na porta dele. Nunca foi. Eu conheci ele 20 anos ao longo do tempo, desempregado. Não sei como é que está, não sei se ainda vive, mas deve estar vivo, porque até era meio jovem, né? Então, esse está esperando do Senhor. Deus tem que fazer tudo, Deus tem que enviar na porta. Eu acho que até o serviço, aquilo que ele vai fazer, tem que ser dentro de casa. Então, esse espera do Senhor. Agora, quem espera no Senhor, ele está esperando no Senhor, mas ele vai à luta.
Ele leva um currículo, ele se apresenta aqui, se apresenta lá, ele se oferece para trabalhar aqui, vai em busca, e aí as coisas vão acontecendo, meus irmãos. Então, tudo na vida tem solução, o nosso Deus é fiel, só que assim, nós temos que fazer a nossa parte. Porque se a gente não fazer, não funciona. Os irmãos conseguem me entender, meus irmãos? Né? Então, não estejais inquietos por coisa alguma. Isso aqui está dizendo, não é que a gente vai ignorar os problemas da gente. Não é, pastor, estou devendo, mas não estou nem aí. Estou doente, mas não estou nem aí. Estou com esse problema assim em casa. Não quer dizer que você vai ignorar o teu problema. O problema existe, o desemprego existe, a doença existe, a crise na família existe, a situação difícil existe, você sabe. Só que você não vai ficar, perder a tua paz, perder a tua comunhão com Deus, ficar ansioso, ficar em situação como muitos ficam, que tem que ir para psiquiatra, psicólogo, tomar faixa preta. Você só escuta uma lamentação, eu não aguentava mais. Eu tive que mergulhar na faixa preta, eu tive que tomar isso, eu tive que tomar aquilo, eu tive que ir para o psicólogo, eu tive que ir para o psiquiatra, eu tive que me internar, eu não aguentava mais. Irmão, confia no Senhor. Coloca os problemas aos cuidados de Deus. E descansa no Senhor, diga, Deus, eu não tenho o que fazer, Deus, eu não vou perder sono, não vou perder a saúde, não vou perder minha alegria, não vou perder a minha vida, por causa disso, eu coloquei em tuas mãos e eu confio no Senhor. Amém? Quantos confiam no Senhor? Olha o que diz Provérbios 16:3. Você quer ver? Provérbios 16:3. Veja como é lindo esse versículo. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O sábio diz, confia ao Senhor as tuas obras, problemas, dificuldades, projetos, sonhos, frustrações, tudo aquilo que está ali e tal. Então, confia ao Senhor, louvado seja Deus, as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Deus faz, irmão. E sabe quem escreveu isso aqui? Salomão. Tu lembra de Salomão, jovem, sentadinho no trono de Davi, com medo de reinar, medo de agir, medo de tomar decisões, de ser injusto com alguém porque lhe faltava sabedoria? Deus apareceu para ele. Mas Deus apareceu para ele, irmão, depois de um grande culto que ele participou. Ele não estava na praia. Tem um monte de gente, irmão, só em cadeira de beira de praia, sentado. Um monte de gente em praça de alimentação, não busca o Senhor. Como é que Deus vai se manifestar? Então, Salomão ele foi a Gilgal, e lá ele participou de um culto, mas um culto, irmão, que tinha tanta glória, que as pessoas estavam assim, sem poder quase ficar de pé, de tanta glória. Aí depois daquele culto abençoado, meus irmãos, o Salomão foi dormir, e Deus apareceu para ele em sonhos. Glória a Deus. E sabe qual foi o sonho que Salomão teve? Deus apareceu nos sonhos e disse assim, que queres que eu te faça? Me pede o que tu queres que eu te dê. Quando ele acordou de manhã, irmão, ele estava com aquilo na cabeça. Deus apareceu para mim e disse que o que eu pedir, ele vai me dar. Ele poderia ter pedido N coisas, mas ele pensou, o que é mais importante para mim? O meu trabalho, a minha posição, o meu reinado, é eu fazer bem ao povo. Irmão, ele não pensou nele, ele pensou no povo que estava com ele. Ele não pensou na família dele. Ele não pensou em perpetuar o seu trono, o seu governo para sempre. Ele pensou no povo que estava com ele. Ele disse, Senhor, eu sou novo, eu estou no lugar do meu pai. Israel é muito grande, eu não sei nem como entrar e nem como sair do meio desse povo, de tão numeroso que é. Eu vou julgar causas de justiça e eu preciso fazer isso direitinho. Então eu quero que o Senhor me dê sabedoria para eu poder julgar as causas e assim todo mundo ser abençoado. Irmãos, Deus ficou feliz com a oração dele, com o pedido dele.
Deus disse, olha, você poderia ter pedido riqueza, você poderia ter pedido fama, você poderia ter pedido a vida dos teus inimigos, mas você me pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Então assim, ó, vou te dar sabedoria que antes de ti, depois de ti, não haverá ninguém igual. Mas assim, ó, até o que você não me pediu eu vou te dar. Glória a Deus. Como Deus é bom, meus irmãos. Irmãos e irmãs, estão preocupados por quê, meus irmãos? Vamos confiar no Senhor, irmãos. Se todos soubessem e entendessem o poder da oração, irmãos, e como as coisas podem mudar assim, ó, no estalar de dedos, como as coisas podem mudar em fração de segundos e minutos na vida da gente. Irmãos, a oração é a chave da vitória, a chave da bênção. Irmãos, a oração move as mãos de Deus sobre as nossas vidas, meus irmãos. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa que vocês sabem, é óbvio que vocês sabem. Deus, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Amém? Deus é de perto e Deus é de longe. Eu não sei se vocês sabem, no Antigo Testamento, cada nação tinha os seus deuses. Então, conforme onde eles iam para uma batalha, era um Deus que agia naquele campo. Tipo, a batalha na montanha, eles tinham o Deus que agia na montanha. Se a batalha era num vale, eles tinham um Deus que agia no vale. Se a batalha era na água, eles tinham um Deus que agia na água. É por isso que a gente vê até, com todo respeito, o catolicismo romano, né? Casamento, Santo Antônio. Problema nos olhos, Santa Luzia. Problema no parto, Nossa Senhora do Bom Parto. E aí tem uma santaiada para tudo quanto é problema. Por quê? Porque eles pensam dessa maneira. Agora, o nosso Deus, Ele é de perto e Ele é de longe. O nosso Deus, Ele peleja no vale, peleja nas montanhas. O nosso Deus peleja em terra seca e peleja nas águas, irmãos. O nosso Deus, Ele é suficiente, Ele age em todas as áreas da nossa vida. Irmão, você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que cuida de ti. Você tem um Deus que te salvou, dando seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E aí tu acha que Deus que não poupou o seu único Filho, porque queria nos salvar, você acha que Deus não vai cuidar de nós, irmãos? Eu tenho certeza que Ele cuida. Quem tem certeza que Deus cuida? Às vezes a gente até fala assim, né? Ah, sou um cara de sorte. Não, tu não tem sorte, tu é abençoado, meu irmão. Sorte tem quem ganha na loteria, irmão. Sorte tem quem ganha no jogo do bicho. Sorte tem quem ganha aí na trimania. Crente é abençoado por Deus, irmãos. As coisas acontecem na nossa vida não é por sorte. Ah, levantei com o pé direito hoje. Não, você pode levantar com o esquerdo, que o importante é a presença de Deus que você tem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus bom, um Deus fiel, né? Alguém perguntou para Davi, onde está o teu Deus? E Davi responde, o meu Deus está nos céus e faz tudo que lhe agrada. Amém, meus irmãos? Quantos aqui tem um Deus no céu? Eu acho que é Daniel 2:28 que fala a um Deus no céu. Vamos dar uma olhadinha só. Faz tempo que eu não leio esse versículo, só para matar aqui a cobra e mostrar o pau, viu, meus irmãos? Acho que é Joel 2:28. Vamos dar uma olhadinha aqui. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Quem está alegre, diga amém, Jesus. Daniel 2:28, sim, Daniel 2:28. Ó o que diz aqui, ó. Daniel 2:28. Mas há um Deus nos céus. Você sabe que você tem um Deus no céu? Sim ou não, meus irmãos? Nós temos um Deus no céu. Se alguém não vê o nosso Deus pendurado no pescoço da gente, se as pessoas não veem o nosso Deus representado numa imagem de barro dentro da igreja,
Se as pessoas não veem o nosso Deus estampado numa imagem, num adesivo, no vidro do carro, na porta da geladeira, mas nós temos um Deus nos céus e que ao mesmo tempo está no nosso coração, meus irmãos. E Ele cuida do seu povo, aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos? Então, vamos manter a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Não quero alongar, irmãos, porque o horário está passando e hoje está uma quarta-feira bastante fria, então vou terminar um pouquinho mais cedo para os irmãos voltar para casa. Mas já voltamos abençoados, irmãos. Quem crê que volta abençoado? Bom, volta tranquilo. Volta tranquilo, irmã. Pastor, eu estou com esse problema. Você estava com esse problema. Agora o problema está com Deus. Você colocou na presença de Deus. E Deus vai resolver do jeito que agrada a Ele. Ele vai fazer do jeitinho que Ele quiser. E quem sabe que Deus sempre faz o melhor? Sabe, às vezes a gente é meio negligente. Quando vai fazer um negócio, se puder dar uma tapeada, a gente dá. Né? Não em tudo, mas em algumas coisas sim. Deus não, Ele faz sempre o melhor. Amém? Deus, quando Ele faz o melhor. Então, não te preocupa. Está na mão de Deus, está na melhor mão que pode estar. Está na mão de Deus. Né? Se o Potifar entregou a casa e confiou na mão de José, quanto mais o crente tem que confiar na mão de Deus. Né? Deus é bom, meus irmãos. Glória a Deus. Fiquemos de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos encerrar agora com a nossa oração. Vamos fazer a parte das ofertas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos um corinho que nós cantamos. O corinho diz: se a minha vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Ele solverá. Então, se o nosso problema está nas mãos de Deus, confiemos. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Não desespera, não se entristeça, mas apenas confia. Glória a Deus. Como é bom confiar em Deus. Levanta a sua contribuição, vamos apresentá-la ao Senhor agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós apresentamos as nossas ofertas ao Senhor aqui nesta noite, pedindo para que o Senhor as receba. Senhor, a palavra diz que tanto Abel quanto Caim, eles traziam a oferta, e a oferta de Abel era agradável, e o Senhor a recebia, enquanto que a oferta de Caim, o Senhor rejeitava, Senhor. E isso gerou em Caim um sentimento, um espírito terrível de inveja contra Abel, a ponto de matá-lo. Mas assim, Senhor, que as nossas ofertas, seja o nosso dinheiro, seja a nossa vida, seja o nosso louvor, seja aquilo que a gente faz na obra do Senhor, que seja como a oferta de Abel, agradável na presença do Senhor, e que o Senhor receba, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas, meu Pai. Ó Senhor amado, abençoa o desempregado, abençoa o enfermo, abençoa aquele que está passando momentos de tribulações em suas vidas, ó Pai. Abençoa a nossa igreja, os nossos obreiros, nossos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, obreiras da tua casa, Senhor, dirigentes de departamento, dirigente da banda, dirigente do círculo de oração, da mocidade, do coral, meu Pai. Ó Senhor, que sejam abençoados, que o Senhor venha usá-los cada vez mais na obra do Senhor, que muitas almas venham se render ao Senhor através da pregação, através do louvor, através da oração, da música da tua igreja. Senhor, abençoa, envia multidão faminta pela palavra, sedenta pela palavra, Senhor. Envia aquela ovelha machucada, aquela ovelha ferida, aquela ovelha perdida, Senhor, aquela pessoa frustrada,
que não consegue se erguer mais, mas eu creio que chegando aqui o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessa pessoa, vai fortalecer, vai renovar, vai dar graça, vai dar vitória, vai repreender o diabo, vai repreender as correntes do inferno, Senhor, vai dar a vitória que essa pessoa precisa. Venha abençoar o ministério da Igreja Cristo é a Vida aqui em Joinville, lá em Blumenau. O Senhor abençoa, dá o crescimento, envia as almas. Senhor, peleja em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e creio em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Todos digam amém, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Põe na salva a tua contribuição. Deus abençoe, glória a Deus. Que maravilha, Deus é fiel, meus irmãos. Graças a Deus. Nós vamos fazer um encerramento nessa hora já para nós nos despedirmos. Estivemos aqui à tarde, às 15 horas, até às 17, agora à noite também. Desde as 19 estamos aqui. E vamos encerrar um pouquinho mais cedo para os irmãos voltar para casa. Está bastante frio e eu sei que a caminhada de alguns é um pouquinho mais longe. Então vamos fazer essa oração de agradecimento a Deus por essa noite. Amém, igreja do Senhor? Quantos agradecidos a Deus pela oportunidade? Diga glória a Deus. Quem sente o calor do Espírito Santo na sua alma e no seu coração, diga aleluia. Glória a Deus, o fogo do Espírito Santo, ele é maravilhoso, meus irmãos. Oremos a oração da fé. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, estamos agora orando e encerrando o culto desta noite de quarta-feira, Senhor. Estamos encerrando um pouquinho mais cedo, ó Deus, em virtude do frio e também, Senhor, em meio da semana, todos os irmãos trabalham, e que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui nesta hora. Senhor, que a palavra pregada, ela venha trazer um grande efeito nas nossas vidas, para que nós venhamos confiar no Senhor, meu Pai. Sim, meu Deus, assim como uma criança confia no seu pai de forma até cega, Senhor. Meu Deus, que nós possamos também confiar com todo o nosso coração, com toda a nossa fé no Senhor, ó Pai. É o Senhor quem cura, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem liberta, é o Senhor que abre as portas fechadas nas nossas vidas, é o Senhor quem cuida da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos netos, é o Senhor quem cuida da tua igreja. Senhor, essa igreja é tua, essa igreja ela não tem dono, essa igreja ela não tem dona. O Senhor, o dono dessa igreja é Jesus, a igreja é tua, a igreja foi comprada, lavada pelo sangue do Cordeiro. O Senhor nos comprou com a sua morte na cruz do Calvário. As gotas de sangue derramadas no madeiro era o pagamento pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, meu Pai. Senhor, nós vamos encerrar esse culto aqui nesta noite e nós vamos voltar para as nossas casas. Salomão, naquele dia em que ele participou daquele culto tão maravilhoso, aquela noite foi uma noite em que o Senhor manifestou na vida de Salomão, e assim também este irmão, esta irmã, estamos indo para casa. O Senhor pode falar através de sonhos, o Senhor pode falar através de profecias, o Senhor pode falar através de visão, de revelação, através da palavra, como o Senhor já tem falado aqui nessa noite. Senhor, se esta pessoa está sem esperança, que ela seja agora tocada pelo Senhor e a esperança renasça. Se essa pessoa está sem forças, ó Pai, que ela seja tocada pelo Senhor e as forças agora sejam multiplicadas, ó Deus. Se esta pessoa está enferma, preocupada, tem gastado na medicina, remédio, consulta, exame, médicos, ó Senhor, toca na vida dela agora para que ela seja sarada. Toca na vida dele agora para que ele seja sarado. Vai arrancando o câncer, vai arrancando a hérnia, vai arrancando esta sinusite, essa artrite, essa artrose, esta enfermidade no intestino, nos rins, no pâncreas, no baço, no fígado, no pulmão, no cérebro, na garganta, no esôfago, na língua, nos ouvidos dessa pessoa, no sangue, meu Deus, nos ossos, na pele, na
carne, esse vírus, essa bactéria, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus aqui nesta noite. Vai curando, Senhor, agora. Vai curando os teus filhos aqui neste momento de oração, Senhor. Vai curando as tuas filhas agora nesse momento de oração. Vai curando, Senhor, agora. Vai expelindo o mal da vida desta pessoa agora. Vai repreendendo a obra maligna agora pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor. Vai curando, Senhor. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza com o Espírito Santo. Levanta, meu Deus, vasos cheios da tua graça, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor é aquele que batiza, o Senhor é aquele que dá dons espirituais para a tua igreja. Senhor, a igreja é a tua noiva, a noiva que te espera, a noiva que te ama, a noiva que está, Senhor, é como lírio entre os espinhos, conforme diz Cantares capítulo 2, versículo 2. O lírio entre os espinhos, assim é a tua noiva neste mundo, um mundo terrível, um mundo de aflições, um mundo de angústia, um mundo de tribulações, mas o Senhor é fiel e o Senhor cuida da tua noiva. Alacanda rabacheia, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, obrigado porque as tuas mãos nos sustentam, Senhor. Obrigado porque a tua presença nunca saiu da nossa vida. Senhor, obrigado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te agradeço. Sê conosco, Senhor, e nos abençoa. É o meu pedido, a minha oração a ti neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Toda a igreja diga graças a Deus. Quem orou com fé, diga amém, Jesus. Toma posse da tua vitória, eu creio, em nome de Jesus. Diga feliz comigo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmãos. Sexta-feira tem a noite de libertação aqui. Sábado, culto de jovens, com o irmão Jadson pregando. Domingo pela manhã, consagração, e domingo à noite, culto da família. Deus abençoe, vão em paz, Deus acompanhe vocês.